Olá, começa agora o CNT Multinotícias, que tem o compromisso de apresentar conteúdos que vão além do que acontece no dia a dia. Tudo para levar mais informação até você. Então confira os principais assuntos dessa edição. Nova opção para quem quer investir. O governo lança um título voltado para a reserva de emergência. Medir a pressão em casa parece simples, mas erros comuns podem comprometer o resultado. E um projeto da UNB aposta em formação e uso consciente da inteligência artificial nas escolas. Na Unicamp, o resíduo da batata se torna ingrediente para novos produtos. E em Fernando de Noronha, a preservação ambiental também é uma questão de cidadania. Você acompanha essas notícias agora no CNT Multi. Você está pensando em guardar dinheiro ou começar a investir? O governo federal lançou o Tesouro Reserva, uma nova opção do Tesouro Direto, voltada para quem quer montar uma reserva de emergência. A aplicação acompanha a taxa Selic e foi apresentada como uma alternativa simples e acessível, pensada para disputar espaço com produtos como as caixinhas dos bancos digitais. Então vamos entender melhor como essa nova opção funciona. O governo federal lançou o Tesouro Reserva, novo título do Tesouro Direto pensado para quem quer montar uma reserva de emergência. O papel é atrelado à taxa Selic e permite aplicações e resgates a qualquer momento, com funcionamento 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados. Segundo o Tesouro Direto, o investimento mínimo é de R$1 e o produto foi desenhado para oferecer simplicidade, previsibilidade e mais liquidez para o pequeno investidor. Na prática, o Tesouro Reserva entra na disputa pelo dinheiro que hoje costuma ir para a poupança, contas remuneradas e as chamadas caixinhas dos bancos digitais. A diferença é que, nesse caso, o recurso fica aplicado em título público federal, com rendimento atrelado à Selic e com valor de resgate correspondente ao que foi investido, mais os rendimentos acumulados, sem a oscilação típica de outros papéis sujeitos à marcação a mercado. Para investir, o caminho é parecido com o de outros títulos do Tesouro Direto. A pessoa precisa ter cadastro na plataforma, acessar com CPF ou conta gov.br e investir pelo portal do Tesouro Direto ou por uma instituição financeira habilitada, como um banco ou corretora parceira. O próprio site do programa também oferece abertura de conta para quem ainda não investe. O Tesouro Reserva entra como uma opção para quem busca liquidez e quer começar com pouco dinheiro. No ambiente do Tesouro Direto, ele aparece dentro da categoria de reserva de emergência, ao lado dos títulos voltados para esse objetivo. Mas é bom lembrar que, apesar da liquidez e da praticidade, o Tesouro Reserva segue as regras gerais do Tesouro Direto. Isso significa incidência de imposto de renda regressivo no momento do resgate e cobrança de taxa de custódia de 0,2% ao ano, conforme as normas do programa. Muita gente mede a pressão em casa para acompanhar a própria saúde. Mas pequenos erros, como usar o aparelho inadequado ou fazer a aferição sem os cuidados necessários, podem alterar o resultado. E no caso de uma doença silenciosa, como a hipertensão, medir do jeito certo também faz parte do controle. A hipertensão costuma evoluir sem sintomas e muitas vezes só é percebida quando já causa impacto no organismo. Por isso, a aferição em casa virou uma aliada importante no acompanhamento de quem já trata a doença ou precisa observar melhor os níveis da pressão no dia a dia. Que a medida correta da pressão arterial em domicílio é de grande ajuda para o seu médico monitorar se o tratamento está funcionando. O primeiro passo é ter o equipamento correto. Recomendamos aparelhos automáticos de braço que sejam validados e calibrados anualmente. De modo geral, é melhor evitar os aparelhos de pulso. Mas o aparelho sozinho não garante uma boa leitura. Existem cuidados simples antes e durante a medição que ajudam a evitar distorções e tornam o resultado mais confiável. Não fume nem ingira café ou outros alimentos nos 30 minutos anteriores à medida. Não pratique exercícios físicos nos 90 minutos antes de verificar sua pressão. A bexiga deve estar vazia. Estar com a bexiga cheia pode falsear o resultado. Certifique-se de estar em um ambiente silencioso, idealmente nem muito quente nem muito frio.
A sua posição também faz toda a diferença para uma leitura precisa da pressão arterial. Veja o passo a passo. Sente-se em uma cadeira com as costas apoiadas. Mantenha as pernas descruzadas e os 2 pés apoiados no chão. O braço deve estar exposto, sem roupas apertando, e apoiado em uma mesa na altura do coração. A palma da mão deve estar voltada para cima. E você deve ficar em repouso absoluto por pelo menos uns 5 minutos antes de começar a medida. É importante não falar durante o procedimento de verificação da pressão. Depois de medir, o ideal é registrar os valores e levar essas informações para a consulta. Esse acompanhamento ajuda o médico a entender melhor o comportamento da pressão fora do consultório e avaliar se o tratamento precisa de ajuste. Em casa, os valores de referência são um pouco diferentes daqueles valores de quando a gente faz a medida no consultório. Quando as medidas das pressões em casa ficam sustentadamente maiores que 130/80, isso deve ser reavaliado em uma consulta médica. O objetivo do tratamento para a maioria dos pacientes é manter a pressão arterial abaixo de 130/80 milímetros de mercúrio. Medir a pressão em casa pode ser uma ferramenta importante, desde que isso seja feito com cuidado e sem automedicação, como orienta a profissional. Lembre-se, embora você possa medir a pressão arterial sozinho, o diagnóstico e a prescrição de remédios são de responsabilidade exclusiva do médico. Monitorar a sua pressão arterial em casa ajuda a evitar o efeito do avental branco, um fenômeno que acontece com alguns pacientes quando a pressão sobe só porque se está diante de um profissional de saúde. Em casa, os valores são normais. Use este conhecimento para ser o protagonista da sua saúde. Cuide do seu coração, controle o consumo de sal e gorduras, pratique exercícios físicos regulares e siga as orientações do seu médico. Medir a pressão em casa é uma ferramenta importante, mas alguns sinais exigem atendimento imediato, como, por exemplo, dor no peito, falta de ar, alteração da fala, perda de força ou dor de cabeça muito intensa. Nesses casos, a orientação é procurar um serviço de urgência ou acionar o SAMU pelo 192. E no próximo bloco, a gente volta para mostrar como a inteligência artificial está no debate sobre educação e por que o desafio agora é formar professores e alunos para usar essa tecnologia com senso crítico. É logo mais. A inteligência artificial já entrou no debate sobre educação, mas o uso dessa tecnologia nas escolas ainda esbarra em desafios muito concretos. Um projeto da Universidade de Brasília tenta enfrentar esse cenário com pesquisa internacional, formação de professores e ações de letramento digital. O IA Agora Brasil é coordenado pela professora Isabela Oliveira, da Faculdade de Comunicação da UNB, e foi criado para promover um uso consciente da IA na educação. O projeto reúne 3 frentes principais. A iniciativa tem como foco a formação de professores da educação básica, com conteúdo alinhado à Base Nacional Comum Curricular, ao Plano Nacional de Educação Digital e a diretrizes internacionais. O projeto ele envolve 3 dimensões. Ele envolve uma dimensão que é a pesquisa, a outra dimensão que é a capacitação e a outra dimensão que é o letramento digital e midiático que é feito pelas redes sociais. Então, nós chegamos aqui ao final de 2025, tendo finalizado toda a pesquisa de campo, que deu origem à análise comparativa das experiências sobre inteligência artificial que estão sendo desenvolvidas em 19 países do mundo, além do Brasil. Nós estamos desenvolvendo essa análise comparativa. E, finalizando essa parte, nós já temos na plataforma do AVAMEC, onde o curso está sendo disponibilizado, os vários cursos que compõem essa trilha de aprendizagem, que é o curso de capacitação, que tem 160 horas. Nós já temos mais de 30 mil alunos inscritos nesses vários módulos e estamos também agora encerrando na EAP-DF, que é a Unidade Escola de Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Distrito Federal, uma turma piloto,
que com 230 alunos, que nós fizemos num formato híbrido, para a gente poder dialogar com esses alunos e poder entender de que maneira nós podemos melhorar esse curso. A formação é uma das frentes mais visíveis do projeto. O curso do IA Agora Brasil foi estruturado para professores da educação básica, com oferta gratuita, informação online e híbrido. A proposta não se limita ao uso técnico da ferramenta. Ela inclui também uma série de conhecimentos, além da aplicação prática da IA no cotidiano escolar. Quando nós fomos olhar o Plano Nacional de Educação Digital, por exemplo, nós observamos que não basta só entregar um conhecimento técnico de como usar a IA. Então, na nossa trilha de aprendizagem, a gente tem educação digital, educação midiática, letramento visual, já que boa parte da educação midiática passa por uma compreensão do que as imagens nos transmitem. Temos uma introdução genérica a IA generativa na educação, metodologia, tecnologia, IA, e aquilo que todo mundo quer, que é o IA na prática docente, ou seja, o que eu faço para mudar meu plano de ensino, para fazer minhas avaliações, para poder me ajudar na minha prática cotidiana. E, por fim, nós tivemos também o cuidado de inserir bem-estar e convivência digital, já que precisamos aprender como conviver com essas novas tecnologias. A pesquisa internacional do projeto ajuda a dimensionar o lugar do Brasil nesse debate. A especialista aponta que o país enfrenta gargalos de conectividade e acesso a dispositivos, o que limita o uso mais amplo da tecnologia. Ao mesmo tempo, ela destaca a iniciativa pioneira do Brasil quando aposta na formação de professores. Eu pude ter um panorama das qualidades que nós temos e das deficiências que nós temos no Brasil. E com certeza, talvez uma das maiores deficiências é a nossa infraestrutura, né, de dispositivos e de conectividade. E isso faz com que fique muito difícil a implantação da inteligência artificial, de qualquer uso de tecnologia. Nós temos fortalezas, e uma das fortalezas, por exemplo, é a formação. Essa formação que eu fiz e que outras formações estão acontecendo dentro do Brasil, elas são muito diferenciadas dentro do cenário internacional. Por exemplo, no caso da União Europeia, vários países se reuniram para poder fazer cursos com uma extensão muito menor. No caso do Japão, por exemplo, nós temos uma infraestrutura de dispositivos de conectividade de alta velocidade, porém, zero formação para professor. O projeto também tenta transformar a pesquisa em prática. Para 2026, a equipe prevê um chatbot treinado com diretrizes nacionais e internacionais e com o currículo do Distrito Federal para apoiar professores na elaboração de planos de ensino, avaliações e sequências didáticas. Outra frente é um laboratório de experiências imersivas, pensado para o ensino médio e para atividades de letramento digital e midiático em sala de aula. Em 2026, nós estamos programando aproveitar o recurso que nós ainda temos dentro do projeto e desenvolver. Nós estamos fazendo um chatbot, treinando um chatbot com os dados, né, das competências digitais, de todas as diretrizes nacionais e internacionais, e com o currículo em movimento do Distrito Federal, que é um currículo, como eu disse, no Brasil, ele é diferente em cada estado, e as diretrizes ainda mais específicas para o ensino médio. Então, a gente quer pegar uma amostra de professores do ensino médio que vão ter que oferecer obrigatoriamente uma unidade curricular de letramento digital e midiático e poder, com esse chatbot, ajudar esses professores a fazer uma transformação digital da sua prática. De que maneira? Que eles possam refazer seus programas de ensino, seus planos de aula, seus objetos de aprendizagem, sequências didáticas, avaliações, tudo isso alinhado com o currículo em movimento, com essas diretrizes locais, nacionais e internacionais. E, além disso, nós estamos fazendo um laboratório de IA e inovação na Faculdade de Comunicação, onde a gente vai produzir experiências imersivas, né, com o vídeo 360, com esses, né, óculos MetaQuest 3, e a ideia justamente é a gente trazer para a escola, né, justamente para esses alunos do ensino médio, para esses professores que têm que dar essa unidade curricular de letramento digital e midiático, uma experiência imersiva sobre educação midiática e a gente poder medir o que acontece na sala de aula usando recursos tradicionais e quando a gente faz a inserção de uma experiência imersiva.
Em um cenário de mudanças rápidas, não basta ter acesso à tecnologia. O desafio é aprender a usar essas ferramentas com senso crítico, com responsabilidade, com propósito, Por isso, o letramento digital ele se torna cada vez mais importante, tanto para os professores quanto para os alunos. E depois do intervalo, a gente mostra como o resíduo comum do processamento da batata está sendo reaproveitado por pesquisadores da Unicamp, dentro de uma proposta de economia circular. É já já. Nossa conversa agora é sobre alimentação. Você sabia que a batatinha que muita gente adora consumir gera resíduo? Sabe aquela água esbranquiçada que aparece quando a gente descarta a batata em casa? Ela passa despercebida no dia a dia, mas é rica em amido. E quando a gente transfere isso para uma escala maior, na produção industrial, essa etapa pode gerar um volume enorme de resíduo. E quando o descarte é feito do jeito errado, o impacto aparece nos rios. Pensando em mudar essa lógica, pesquisadores da Unicamp estão transformando esse resíduo em ingrediente, dentro de um modelo de economia circular. A batata é o quarto alimento mais consumido no mundo. E no Brasil, a média é de cerca de 15 quilos por pessoa todos os anos. E esse consumo, segundo especialistas, tem crescido. O problema não é o pacote de batata em si, é a escala. Uma indústria de porte médio pode gerar um volume de resíduos comparável ao de uma cidade com cerca de 200 mil habitantes. Quando esse resíduo vai parar na água sem o tratamento adequado, ele pode reduzir o oxigênio disponível no rio e comprometer a vida aquática. E o efeito pode chegar também ao lençol freático, que abastece poços e ajuda a garantir a água para o consumo. A gente vive hoje uma nova revolução dentro da ciência e tecnologia de alimentos, porque a gente começa a olhar para os resíduos como potenciais fontes de ingredientes que podem voltar para a cadeia de processamento de alimentos. Então o foco foi olhar para esse resíduo, que tem uma constituição de componentes interessantes para aplicação dentro da indústria de alimentos, e pensar em como a gente podia extrair isso da casca da batata a ponto de transformar futuramente num ingrediente que pudesse ser comercializado e aproveitado pela indústria. Foi a partir dessa lógica que o estudo da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp testou formas de separar e reaproveitar o que sobra da casca e da água do processamento. A ideia é simples de entender. Ao invés de tratar como descarte, transformar em matéria-prima. O amido eu acho que é a grande estrela, até porque ele é o constituinte majoritário, então é o que mais tem, cerca de 60% da casca de batata é amido, então ele pode ser aplicado para espessantes, então para algum molho, porque ele não tem uma coloração, ele ficou levemente amarelado, mas isso não influenciaria na aplicação. A matriz final que sobrava, ela sobrava com proteína e fibras, então basicamente a gente tinha uma farinha, e essa farinha ela pode ser aplicada majoritariamente em produtos panificados, então para a parte de bolos, para massas. Essas fibras são muito importantes, por exemplo, para suplementação de alimentos, para melhorar a dinâmica do trato gastrointestinal. A descoberta é um caminho para reduzir a poluição e, ao mesmo tempo, criar um ingrediente com valor nutricional. A gente está agora na etapa de patenteamento desse processo, Então é mais uma conscientização do setor produtivo, trazer isso para dentro da economia circular da própria indústria de processamento. O desafio é tirar a solução do laboratório e levar para o setor produtivo. Se esse tipo de reaproveitamento entrar na rotina das fábricas, o que hoje vira resíduo pode voltar para a cadeia como alimento, com menos impacto ambiental e mais eficiência no processamento. No meio do Atlântico, a centenas de quilômetros da costa nordeste do Brasil, Fernando de Noronha guarda um dos parques nacionais marinhos mais importantes do país. Um arquipélago vulcânico com espécies que só existem ali e que encantam viajantes, pesquisadores e moradores. Proteger esse patrimônio natural não é só uma questão de beleza, é um dever previsto em lei e que deve ser cumprido por toda a sociedade. Então a gente mostra como áreas de preservação como Fernando de Noronha ajudam a manter a vida do mar e também na terra, E porque isso também é tema de cidadania. Fernando de Noronha é um arquipélago vulcânico no meio do Atlântico, formado por 21 ilhas e ilhotas.
a mais de 300 quilômetros da costa do Nordeste brasileiro. A maior parte dessa área, cerca de 11 mil hectares em terra e mar, é protegida pelo Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, criado em 1988 e que hoje abrange aproximadamente 70% do arquipélago. O parque é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e reúne recifes, falésias, praias de desovas de tartarugas, ninhais de aves marinhas e áreas de alimentação para golfinhos, tubarões e outras espécies. Essa riqueza levou Fernando de Noronha a receber em 2001 o título de Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, que foi um reconhecimento à sua biodiversidade única no Atlântico Sul. A Constituição Federal afirma que todas as pessoas têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e que esse é um bem de uso comum do povo, impondo assim ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quando um parque nacional estabelece regras de visitação, limita o número de turistas, protege ninhos de tartarugas e controla embarcações que se aproximam de golfinhos, está justamente colocando esse princípio em prática. Cuidar de Fernando de Noronha é, ao mesmo tempo, preservar espécies que só existem ali, garantir a qualidade da água, do ar e das paisagens e assegurar que comunidades locais possam viver do turismo sem destruir o lugar onde vivem. Cada visitante que respeita trilhas, não alimenta animais, não recolhe conchas nem corais e segue as orientações dos órgãos ambientais, também exerce a cidadania. Participa na prática do direito coletivo a um ambiente saudável e do compromisso de deixá-lo vivo para quem ainda vai chegar. Quando a gente assiste imagens tão bonitas, é importante não perder de vista que é responsabilidade de cada um de nós preservar lugares como esse, para que as próximas gerações também tenham o direito de vivenciar essa riqueza. E assim a gente termina o CNT Multi de hoje, mas se você quiser continuar acompanhando conteúdos como esse, é só acessar o aplicativo gratuito CNT Play ou o portal redecnt.com. E você também pode participar do nosso jornal enviando as suas sugestões através do e-mail cntmulti@redecnt.com.br. Eu agradeço a sua companhia e até amanhã.